Bom dia, oitavo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela, nova professora de vocês de Geografia. Como vocês estão nessa pandemia? Estão conseguindo estudar? Estão conseguindo ficarem tranquilos? Estão todos bem na família de vocês? Espero que sim. Gente, nossas aulas serão sempre com base no livro de vocês, então sempre tragam o livro de vocês para poder assistir a aula. Façam suas anotações, me tragam as suas dúvidas, tá? Que será um prazer respondê-las. Então, nós vamos trabalhar hoje lá no capítulo 8, página 257. Então, pausem o vídeo, vão lá, pega o livro de vocês. Capítulo 8, página 257. O que eu quero que vocês façam? Como a nossa aula ela é pelo YouTube, vocês vão sempre pausando a aula e vão fazendo anotações que vocês acharem importantes. Por quê? Porque eu quero que vocês tirem uma foto e me mandem essa foto para eu ver que vocês estão realmente conseguindo entender o conteúdo, tá? Então façam isso e me mandem. Outra questão importante, gente, como eu sou professora nova, eu não sei ainda onde vocês pararam no sentido de trabalho. Então, por exemplo, eu não sei quem não entregou trabalho, eu não sei ainda quem não fez a prova. Então, como eu sou nova na escola, eu vou ter um tempinho a mais para poder analisar isso e um tempinho a mais para poder devolver essas questões e essas provas ou algumas recuperações, tá bom? Não se preocupem com isso que eu vou manter vocês informados. Então, a nossa aula de hoje, mais uma vez, está lá no capítulo 8, página 257. O tema da aula é as nações emergentes da América Latina. Gente, vamos entender uma coisa aqui. Professora do céu, o que é nações emergentes? O Brasil é uma nação emergente? Sim, o Brasil é uma nação emergente. Emergente, como assim? Nação emergente é aquela nação, aquele estado ou aquele continente que tem uma economia urbana ativa, que tem fábricas, que tem essa questão do comércio muito forte, que está conseguindo se desenvolver nessa parte de comércio, nessa parte de indústria, nessa parte de empregos, porém, ela não conseguiu ainda se desenvolver num sentido muito importante, no sentido social. Ou seja, para um país sair dessa zona de nação emergente, ou seja, dessa zona de país emergente, ele tem que, além de ter boas indústrias, bons comércios, estar crescendo nesses comércios, ele também tem que ter essa questão social resolvida. Como assim questão social, professora? Bom, não pode ter muitos desempregos, as pessoas têm que estar em sua maioria empregadas. Não pode ter, por exemplo, muitos moradores de rua, muitas pessoas fora da escola, ou seja, questões sociais, tipo, morar na rua, não frequentar a escola, não ter alimentação, não ter emprego. Quando o país superar todas essas questões, ou seja, ter mais empregados, ter mais escolas, ter menos pessoas morando na rua, cada vez menos, e ter mais pessoas com salário, quando tudo isso acontecer, mais as empresas e mais as indústrias, aí sim o país sai de emergente para um país desenvolvido. Conseguiram entender? Então, nós vamos continuar aqui nessa pegada de países emergentes. Principais economias latino-americanas. Quando a gente fala de economias latino-americanas, na atualidade, a gente fala sobre indústria. Mas não foi sempre assim. Por quê? Porque essa região latina, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, etc., foram colônia há algum tempo, de algum país europeu. Isso a gente já sabe, né? Então, por exemplo, quando esses países eram colônias, suponhamos que quando o Brasil era colônia de Portugal, o que o Brasil fazia? As pessoas vinham ou utilizavam escravos e índios para poder extrair matérias-primas, como por exemplo a madeira, e pegar essa madeira e mandar lá para a Europa. Ou então pegar índios e escravos, extrair o ouro do Brasil e mandar lá para a Europa. Ou seja, a riqueza e esses recursos financeiros desses países latino-americanos
eles eram basicamente por meio de matérias-primas que eram extraídas e levadas para outros lugares, fora do Brasil. Então você tem, olha aqui, ó, por mais de 400 anos, a América Latina sobreviveu com produtos primários, ou seja, por mais de 400 anos, a América Latina tinha esse fluxo de matérias-primas aqui, sendo retiradas aqui e mandadas para fora do país. No século XX, o mundo sofreu com as grandes guerras, ou seja, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Quando você tem a realidade de uma guerra mundial, o nome já diz, é uma guerra mundial. Não quer dizer que o mundo inteiro estará nessa guerra, mas o mundo inteiro será afetado por essa guerra. Imagine só. Desculpe. Imagina que essa semana China e Estados Unidos entrem em guerra. O Brasil não está na guerra, não. O Brasil está aqui tranquilo. China e Estados Unidos entraram em guerra. Eu acredito que você tenha na sua casa algum produto que veio da China. Professora, eu nunca fui na China, nunca comprei nada no mercado chinês. Não, gente, não é isso. Ele foi fabricado na China e foi exportado para o mundo inteiro. Você deve ter alguma coisa. Algum objeto na cozinha, algum objeto no seu quarto, enfim. Se a China entra em guerra, ela para de produzir esses objetos que nós usamos, ela começa a produzir armamento bélico, ou seja, armas, para que ela consiga ter alguma chance na guerra, né? Como que vai ficar o resto do mundo? Vai ficar necessitado desses produtos, né? Poxa, a China não produz mais porque ela está em guerra. Como é que nós vamos ter acesso a esses produtos? Então as pessoas começam a pensar nisso, porque então, nesse caso, o mundo inteiro seria afetado, já que o mundo inteiro tem algum objeto da China. Então vamos pensar um pouco mais sobre isso. Quando você tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os países que fazem parte da guerra, eles sofrem muito, tanto no sentido financeiro quanto no sentido territorial, porque eles perdem território ou o território é bombardeado de alguma forma. E aqueles países que não estão participando da guerra também sofrem, porque eles ficam sem as mercadorias, sem comprar e também sem poder vender. Imagine só que o Brasil está vendendo, por exemplo, milho, está exportando milho lá para a China. Só que a China está em guerra. A China vai querer comprar milho? Ela não quer saber de milho, ela vai querer saber de armas. Então, naquele momento, aquele país que não está na guerra vai sofrer com essa guerra sem conseguir vender e também sem conseguir comprar. Então, quando você tem no século XX as grandes guerras, que é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, acontecendo, o mundo inteiro sofre, o mundo inteiro perde. O que acontece? Quando você tem essas grandes guerras, elas interferem na economia mundial. Ou seja, se antes eu precisava vender o meu milho lá para a China e eu contava com aquele dinheiro para poder produzir, poder pagar meus empregados, etc., agora eu não tenho mais, isso vai interferir diretamente na minha vida. Mesmo que eu não participe da guerra, aquela guerra me interfere. Vamos continuar aqui. Como a Europa estava muito preocupada nessa questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, já que a Europa queria disputar territórios africanos, por exemplo, queria disputar para ver quem ia ficar com mais território africano e tal, é natural que a Europa abandonasse as fábricas de produtos do dia a dia para investir em armamento. Então, por exemplo, se antes na Europa você tinha muitas máquinas para fazer meias, por exemplo, o interesse da Europa vai ser que essas máquinas sejam substituídas para máquinas que possam fazer armas. Entendem? Vamos continuar aqui. A América Latina, que exportava para países e continentes, parou com a exportação. Por quê? Porque lá na Europa eles não queriam mais roupa, alimento, eles queriam armas. Pois os países passaram a investir internamente. Então você tem o seguinte: quando você acaba a guerra, gente, imagina só, você entrou em guerra com um amigo seu. E essa guerra vocês são vizinhos e fizeram uma guerra cada um na sua própria casa. No final dessa guerra, uma das casas vai estar muito mais bagunçada do que a outra, não vai?
É a mesma coisa. Quando acaba a guerra, um dos países ou alguns países sempre saem muito defasados. Como assim, professora? Suponhamos que eu fui com uma arma muito potente para o país que eu estou fazendo guerra com ele. Eu chego lá e atiro em todo mundo, quebro todas as casas. Essas casas e essas pessoas, elas não vão voltar assim que a guerra acabar. Vai ficar tudo destruído. Então é natural que após a guerra tudo fique destruído. E quando tudo está destruído, as pessoas não vão pensar assim: ah, tá, então agora eu vou pegar um leite e vou exportar aqui para outro país. Não, ela vai pensar o seguinte: eu vou enriquecer o meu país novamente, vou investir aqui internamente e depois eu vou exportar. Mas primeiro eu vou investir nas fábricas para o meu país. Então, agora, por exemplo, se antes aquele país vendia meias para o mundo todo, ele vai vender agora meias somente para o país dele. Por quê? Porque ele quer enriquecer o país dele logo após essa guerra. E isso é natural de entender. Em países que foram deixados de lado, como por exemplo o Brasil e a Argentina, começaram a investir em indústrias. Por quê? Se antes o brasileiro comprava essas coisas como carro e exemplos vindos de fora no Brasil, e agora essas empresas, essas fábricas não fabricam mais isso, porque agora elas estão preocupadas com outras questões bélicas, ou então questões de enriquecer o próprio país. Esses países emergentes, como Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e tal, eles começam a investir nas fábricas dentro dos seus países. Então, é aí que começam as fábricas. Quer dizer, as fábricas de fora não estão mais vendendo para nós e nós vamos começar a fazer esses objetos. As pessoas começam a fazer esses objetos, começam a montar e a erguer fábricas. E o Brasil começa a dar uma mudada de cara, uma mudada de necessidade. Por quê? As pessoas começam a sair do campo, começam a vir para as cidades, começam a surgir as favelas, começam a surgir as questões sanitárias, começam a surgir as faltas de escolas, as faltas de postos de saúde. Porque antes a cidade era acostumada com um número X de pessoas. Agora que esses países emergentes estão fazendo fábricas para suprir as suas próprias necessidades e necessidades dos outros, as pessoas saem do campo em busca de oportunidade. Bom, lá no campo eu não tinha oportunidade. Mas agora eu vou ter essa oportunidade de poder fazer uma economia. Conseguem entender isso? Vamos continuar aqui. Final da Segunda Guerra Mundial, você tem os países desenvolvidos investindo e levando fábricas para outros países. Ou seja, acabou a guerra, acabou a Segunda Guerra Mundial, os países começam a investir aonde? Internamente, não é? Porque o meu país está quebrado após a guerra, o meu país não tem mais nenhum recurso após a guerra, eu vou investir internamente. Então eu pego, monto as fábricas ou remonto as fábricas, ao invés de serem agora as fábricas bélicas, ou seja, fábricas com armas, as fábricas vão começar a ser com objetos que as pessoas usem. Roupas, utensílios domésticos, carros. E aí, assim que as minhas fábricas estão estabelecidas novamente no meu país, eu estou vendo que tem países emergentes que estão abrindo fábricas e estão querendo consumir esses produtos. Eu pego a minha fábrica e abro uma filial lá naquele país que está se desenvolvendo. Por quê? Eu começo a lucrar no meu país e também começo a lucrar no país do outro. Porque aquele objeto, ele também necessita. Então, quando eles fazem isso, esses países que estavam nas guerras começam a lucrar muito. A exemplo disso, nós temos os Estados Unidos, que saiu da guerra numa situação muito confortável e ele também conseguiu investir em outros lugares, em outros países, como o Brasil, por exemplo. A mídia, nesse sentido, foi fundamental, porque, por exemplo, imagina, vem uma fábrica de fora do país vendendo, por exemplo, camisetas. E essas camisetas, elas são especiais, elas não ficam sujas,
elas são recicláveis, elas têm materiais naturais, enfim, só estou inventando, dando um exemplo. Imagina que essa fábrica veio para o Brasil. A gente não conhece muito essa fábrica, a gente conhece as fábricas daqui do Brasil mesmo. Como é que essa fábrica que veio de fora, com o intuito de crescer aqui dentro, vai conseguir crescer? Bom, por meio das mídias. Ela pode colocar no jornal, pode colocar no panfleto, ela pode divulgar. Por quê? Porque é um produto internacional. Hoje nós temos o celular. A gente pode pesquisar facilmente no celular os produtos, mas antes não era assim. Antes você conseguia demonstrar esses produtos no jornal, nos panfletos, ou levando as pessoas para conhecer. Então era mais difícil. Então, como que uma empresa internacional vai se fazer conhecida no Brasil, por exemplo? Por meio de alguma empresa, por alguma mídia. Conseguem entender isso? Vamos partir aqui para o desemprego na América Latina. Gente, embora a América Latina tenha conseguido investir nessas indústrias, tenha conseguido mudar um pouco a rota da vida dela, que antes era uma parte muito rural e agora passou a ser mais urbana, mais industrializada, ela ainda tem questões sociais mal resolvidas. Lembra que eu falei que justamente esse nome emergentes, que ela conseguiu se desenvolver nas indústrias, mas não conseguiu se desenvolver na questão social. Então ela tem assim muitas empresas, ela começou a crescer nessa parte urbana, mas ainda tem muito desemprego. Por quê? Quando você abre uma fábrica, pensa comigo. Se você tinha antes a necessidade de 100 pessoas para produzir um sapato, você conseguia produzir X sapatos por semana. Agora, com a nova tecnologia, você consegue produzir 1000 sapatos por minuto. Um exemplo. O que os donos das empresas vão fazer? Substituir. Vão pegar esses empregados, vão mandar embora e vão comprar essa tecnologia para que eles consigam produzir mais e lucrar mais. Então, você ainda tem muito desemprego nesses países, onde há um investimento na indústria, mas ainda tem essas questões sociais que não são resolvidas. Por quê? Porque para esses países, como o Brasil, por exemplo, a indústria ainda é uma questão a ser alcançada. Então ele pensa assim, bom, eu vou me garantir nisso aqui e depois, se eu quiser, se tiver um tempo, eu me garanto nas questões sociais. Então isso pode demorar ainda um bom tempo. Continuando, lado perverso da tecnologia. Como assim? Você tem o desemprego em massa, substituição da mão de obra pela mão tecnológica, necessidade acelerada de tecnologias. Como assim, professora? Bom, se antes as pessoas não tinham celular, passaram a ter celular, trocavam de celular ali a cada 3 anos, a cada 4 anos, quando o celular estragava, hoje as pessoas trocam de celular assim, ó. Se o novo celular tem uma nova tecnologia, tem uma câmera melhor, tem algum recurso melhor, eu quero fazer o quê? Eu quero trocar de celular. Pensa comigo. Você não vai ser o único a querer trocar de celular assim sempre. Muitas pessoas no Brasil e no mundo também pensam dessa forma. Se muitas pessoas pensam dessa forma, eu preciso produzir mais. E se tal máquina, tal tecnologia me garante que vai aumentar minha produção gastando muito menos, eles não pensam duas vezes, eles trocam de mão de obra. Então, pegam aqueles empregados e substituem por máquinas. Isso acontece muito. Então, por exemplo, se um empregado tem que pagar 13º, férias, passagem, alimentação, salário e tal, ainda tem essa questão de você lidar com o ser humano. As pessoas, quando têm essa oportunidade de trocar esse trabalho humano por um trabalho tecnológico, elas trocam. Porque a máquina você não tem que pagar salário, não tem que pagar férias. Só que isso é um problema, gente. Porque essas pessoas que antes tinham emprego, não tem mais. Essas pessoas vão para onde? Essas pessoas vão conseguir se sustentar como? Porque é muito tranquilo quando você já tem acesso a tudo isso e tem uma vida confortável, criticar essa situação. Mas muitas pessoas dependiam desses empregos,
essas fábricas justamente para alimentar sua família, para se alimentar. E quando elas perdem esse emprego, elas vão para onde? Elas ficam desempregadas. Elas fazem parte do percentual social que não deixa o Brasil sair de um país emergente para um país desenvolvido. Então, enquanto o Brasil não pensar nas questões sociais e nas pessoas, ele não vai sair do país emergente, ele vai continuar no país emergente. Ele pode investir muito pesado em indústria, ele pode ter tecnologias de ponta, ele pode ser muito bom, mas se ele não aumentar e não resolver essa questão social, não adianta. Se ele não resolve a questão social, ele não consegue subir para um país desenvolvido como os Estados Unidos, por exemplo. Essa imagem aqui é só para ilustrar. De um lado, nessa imagem preto e branco, é de um filme chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. E nesse filme, ele fala justamente dessa revolução industrial, que é quando as indústrias começam a surgir com mais potência. Cada pessoa tinha uma atividade específica. Por exemplo, a minha atividade era apertar o parafuso, a sua atividade era de colocar na caixa. Então, eu só apertava o parafuso e você só colocava na caixa. Outra questão desse tempo, das indústrias, é que você tinha muitos trabalhadores com condições subhumanas para trabalhar. Como assim, professora? As pessoas trabalhavam em média de por dia, recebiam muito pouco, as crianças não iam para a escola, as crianças eram pequenos adultos, ou seja, o mesmo tanto que um adulto trabalhava, uma criança também trabalhava. As crianças ficavam geralmente em espaços pequenos, em máquinas pequenas, para que os bracinhos delas pudessem entrar na máquina e arrumar alguma coisa. Então, muitas crianças perderam os membros do corpo nessa Revolução Industrial, que é justamente nessa imagem preta e branca, que é uma imagem que traz a questão da indústria, que traz a humanidade se adaptando a essa indústria, a humanidade trabalhando em prol dessa indústria. E do outro lado, você tem as pessoas na fila para a agência do trabalhador em busca de emprego. Então, você tem essa disparidade. De um lado, você tem a oportunidade da fábrica, que dava muitos empregos. Do outro lado, você tem a fábrica hoje em dia, que não precisa de muitas pessoas, precisa de mais de máquinas. As pessoas acabam ficando desempregadas e acabam também contribuindo para esse percentual, tornando o Brasil um país subdesenvolvido e emergente. Gente, espero que vocês tenham conseguido entender a aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem me procurar. Quero que vocês assistam o vídeo com muita calma, vão pausando o vídeo, vão fazendo anotações no caderno de vocês, tirem fotos e publiquem lá na plataforma, tá bom? Obrigada pela aula e tchau!